Boa tarde. Estamos aqui hoje e vamos falar sobre a magia da literatura infantil, tá? Sobre sua importância no desenvolvimento das crianças e suas histórias inesquecíveis. Eu sou a professora Evelyn, professora do Infantil 5, e estamos aqui para falar mais um pouquinho do nosso projeto do Senhor Alfabeto, né, que estamos iniciando. E temos também a presença do nosso mascote literário, que vai para a casa das nossas famílias e voltam valorizando as experiências e suas histórias. E para deixar a nossa conversa ainda mais enriquecedora, contamos com a presença das professoras Prof. Beatriz, Prof. Ana Cláudia, Oi. Prof. Paula, a mãe da nossa aluna Sara e o bisavô do nosso aluno Richard, que Isso. vieram para contar para nós um pouquinho da experiência que eles tiveram de vir dentro de sala de aula para estar contando um pouquinho da sua história. Vamos começar com a Prof. Bia, que é a nossa professora do Infantil 3. Prof. Bia, gostaria que você contasse um pouquinho para nós como que é essa imersão da história no Infantil 3, logo ali no comecinho dos anos iniciais do Infantil. Olá, boa tarde. Sou a Prof. Bia, do Infantil 3. E a contação de história vem desde o ventre materno, né? Então, quando a mãe está grávida, é de extrema importância ela iniciar essa contação de história, né? Utilizando frases curtas, livros pequenos, né? E aí dá seguimento na primeiríssima infância ali, que é o infantil 1 ao 13, né? Então, é a fase do desenvolvimento humano. Então, é a questão da construção do vínculo, cria proximidade com o adulto. é, e é de extrema importância ter essa rotina, que seja algo diário. Então, a contação tem que ocorrer todos os dias, né? Nem que sejam rimas, frases, né? Mas tem que conter isso na educação infantil e principalmente na primeiríssima infância. E teria alguma dica, assim, prof, que você passaria para os pais para estar iniciando algum livrinho ou dedoches, fantoches? Como que eles poderiam estar inserindo isso na Sim, rotina? ali geralmente nós utilizamos com os bebês os livros de banho, que eles são mais emborrachados, né? Contém livros acartonados, que são mais grossos, livros com abas, então a criança vai explorar. Tem várias imagens, tem aqueles livros que vocês abrem, ele vai construindo vários castelos, né? Sim. Então livros atrativos, com uma linguagem curta, principalmente, e livros com. Aí me fugiu a palavra. Letras grandes, né? Então, porque ali a criança não vai fazer a leitura em si, né? Ela vai estar observando. Então, ela vai olhar, ela vai ter a leitura de imagem, né? Vai observar as figuras, o colorido, além de ser algo atrativo, né? Então, vai despertar o interesse. Começa ali na educação infantil, principalmente com os bebês, para que dê o seguimento para ir para o infantil 4, infantil 5. Chega lá no fundamental, já consegue fazer uma interpretação de texto, né? Então, nós começamos ali, desde dos bebezinhos. E destacando ainda, né, que os livros são portas para a imaginação, como a Prof. Bia falou, do aprendizado e valores dos nossos pequenos, né? E trabalhando também diversos gêneros, diferentes gêneros literários. E para falar dos gêneros literários que nós trabalhamos aqui dentro do Colégio FAG na educação infantil, vamos falar com a Prof. Paula. Prof. Paula, pode falar. Então, a gente trabalha com uma diversidade muito grande de textos, né? Desde a educação infantil. Por mais que eles não entendam o que é uma fábula, apesar da gente explicar, isso não necessariamente precisa ser internalizado na cabecinha deles, de como funciona uma fábula, de como funciona um conto, né? Mas a gente já trabalha esses gêneros textuais com eles. E o que é importante, né? Trabalhar a diversidade textual com as crianças. É explorar a criatividade, como a Prof. Bia falou, a questão da interpretação, né? Eles vão compreender de forma natural a função social da escrita, porque trabalhando de forma diversa, vai ampliando cada vez mais vocabulário, criatividade, imaginação. Então, tudo isso é o quê? É a variedade de textos que a gente pode usar dentro da educação infantil, como a gente trabalha nos anos iniciais até o ensino médio, né? E o que a gente fala assim, função social da escrita?
é a criança entender o porquê, o para quê aprender a ler, aprender a escrever, o quão isso é importante para o nosso cotidiano, para a nossa vida, né? E quão mais atrativo isso é para a criança, melhor é, porque cada vez mais ela vai ser estimulada, cada vez mais ela vai ter interesse naquilo, né? E essa função é o quê? É a criança saber o que ela está lendo, transformar aquilo em autonomia, porque ela vai conseguir se comunicar melhor, né? E é um processo que começa na educação infantil, ali na primeiríssima infância, e acompanha para o resto da vida. Se ela tem isso bem trabalhado na educação infantil, ela vai ser uma criança que futuramente vai conseguir compreender um texto, porque a gente tem que diferenciar ali também a alfabetização do letramento. A alfabetização é o quê? Codificar e decodificar símbolos. Isso aí é um processo também que não é natural, que a gente é muito trabalhado, é muito explorado, mas, além disso, a gente precisa ter o letramento, que é o quê? É o compreender o que está lendo. Né? Não é só juntar uma letra com outra, bá, bé. Não, ela vai compreender o que ela está lendo. E isso a gente trabalha dentro dos textos, né? Dentro dessa exploração textual. Por exemplo, um exemplo básico, assim, que a gente, enquanto adulto, a gente consegue ler com ritmo, com tudo, seguindo a pontuação, vírgula, ponto final. A gente compreende essas pausas, né? E essas pausas a gente não para imaginar, enquanto adulto, que isso é trabalhado na educação infantil, com a cantiga, com a parlenda, porque por mais que eles não estejam lendo, aquilo é ritmado, aquilo é pausado e ele vai indo. E essa fluidez da leitura é trabalhada através da parlenda, por meio da cantiga, né? Esse ritmo, essa fluidez. Futuramente isso vai ser justamente vai ser trabalhado nessa fluidez da leitura oral deles quando eles estiverem maiores, né? E aí eu falei da cantiga, da parlenda, mas é uma infinidade. Tem os contos de fadas, que são, acho que são os mais conhecidos, que eu acho que principalmente as meninas, né, por conta de princesa e tudo mais, mas tem os contos de fada, tem as fábulas, que tem o cunho moral, depois ali, né, que tem aquela liçãozinha de moral, tem o que? As receitas, convites, que são os que a gente utiliza mais ali, né, que é mais do nosso cotidiano, carta, com receita, convite. E é legal que já é trabalhado também a questão de explorar o quanto isso muda com o decorrer dos anos, né? Por exemplo, quando a gente tinha uma atividade específica, até que a gente fez em sala de aula, que era sobre o livro de receita. E eu trouxe o livro de receita para eles. E a primeira coisa que eles falaram a minha mãe não usa livro de receita, ela pesquisa na internet. Então, assim, o quanto que a função social muda também, a função social ali da escrita e da leitura, né? Até isso a gente trabalha dentro dos gêneros textuais. O quanto isso vai mudando. Hoje a gente não usa carta mais. Dificilmente eles vão escrever uma carta hoje em dia, mas eles vão entender o que é uma carta, porque a carta virou um e-mail, virou, né, um documento ali, talvez mais formal, né? Mas a carta em si, de comunicação entre familiares, isso não existe mais. É o e-mail, é a mensagem de texto que a gente manda no celular. Mas isso partiu de um ponto, e é isso que a gente trabalha, né? A internet não existiu sempre. Tinha carta, tinha bilhete, né? E isso tudo é trabalhado dentro da educação infantil. Esse contexto de entender a evolução da leitura e da escrita, compreender os aspectos textuais, rimas, né? Porque isso é muito importante, principalmente nesse processo de desenvolvimento da escrita, do letramento, né? E isso da alfabetização. Então, assim, esses conceitos são... é o que eu falo, a gente não trabalha de forma metódica ali, ensinando o que é um conto, o que é uma fábula, o que é... forma lúdica, mas né? Isso. Mas eles vão internalizando. E aí, quando eles chegam ali no fundamental, que aí é aquele ensinamento mais rigoroso, mas eles já têm isso tudo trabalhado muito bem dentro deles. Né? Isso é muito explorado de forma lúdica. Com o tempo, ele já vai lembrando, né? Porque, na verdade, as pessoas pensam assim, né? as pessoas pensam assim, nossa, mas lá na educação infantil, falar sobre fábula, tudo bem, mas vai falar sobre poesia, sobre poema, sabe? Quando que eles vão saber o que é poema? Ou se não, falou lá de poema, meu filho não sabe o que é poema. Daí os pais querem cobrar, às vezes, em casa, né? O conceito real, né? Mas, na verdade, está sendo construído ali com eles, né? Toda essa parte literária para que eles possam entender lá na frente. Então, a gente pensa assim, não só o momento, né? Às vezes a gente pensa que é só o momento, que vai ter que aprender o que é poema, se chegar em casa e não saber, então a escola não está ensinando. Não. Na verdade, a gente está construindo isso neles para que lá na frente dê o resultado.
É uma né? sementinha, É né? tudo que está sementinha. sendo Como uma plantada criança que agora. tá aprendendo. Literalmente, tem uma frase que eu acho que é perfeita, que fala que a educação infantil é uma terra que a gente pisa para sempre. É a base. É a base. É a base da educação. É onde tudo começa, É algo que literalmente, está né? sendo internalizado, Isso. né? E eu tenho muito, assim, eu acredito muito no poder da leitura, da escrita, e eu acho que realmente esse processo, a leitura transforma. Né? Transforma. Então, E além do mais, porque as pessoas pensam que leitura é só leitura de letras. Não, meu filho tem 2 anos, 3 anos, então não precisa apresentar nada para eles. Mas, na verdade, o que faz a leitura não é só letras, é as imagens, sim. né? E é o que a gente precisa para ver o outro. Aham, A leitura de exatamente. imagem não é só a leitura da imagem do livro, Aham. é a gente conseguir ler o outro. Se eu compreender se você está triste, se você está feliz, se você está passando por algum problema. Porque isso é Onde é leitura de trabalhando as imagem. emoções Exatamente. também, né? E é o que fala que contar histórias é encantar o outro, né? Então, quando você para contar uma história, né? Você está se entregando também naquele Sim. momento. É a questão da entonação da voz, modificar as expressões faciais. Então, eu não vou contar uma história para um bebê pegar o livro e ficar lendo frases grandes, né? Um texto corrido ali, não sei, um livro grande. Mas é você pegar, mudar a voz. E agora, né? E o olhinho deles olhar, e chega a eles ficam, brilhar, não sei. Então, você criar aquela Mostrar a expectativa, imagem, a emoção né? e fazer as expressões. Então, você já vai trabalhando a questão corporal também, os sentimentos. Fala muito da questão também que você falou dos livros, né? Os gêneros. Então, tem aquela questão que nós também trabalhamos o desfraude, né? As emoções, os sentidos, tem os livros sensoriais, sensoriais, né? Então, a história, a literatura, os livros, elas permitem nós viajarmos por vários e vários mundos, né? Então, assim, é o que eu falei. Resumindo, a leitura transforma. A leitura é essencial para a constituição do ser humano, para nós, enquanto seres humanos, né? Para nos tornarmos autônomos, comunicativos, criativos. E isso tudo é desde a educação infantil e a partir dos gêneros textuais que a gente trabalha, né? E eu falei alguns aqui, mas Sim, são né? vários, Vários. né? Como eu falei, a gente trabalha ali de forma lúdica, mas dentro do que... Amplia todo o repertório, né? Sim. Prof. Ana Cláudia, gostaria que você contasse para nós como foi a experiência de receber, né, as famílias com o livro que escolheram, ou até com o biso do Richard, né, que veio contar a sua história de vida em sala de aula. Como que foi essa experiência? Como que as crianças reagiram? Gente, foi incrível. Incrível. Porque, assim, ele já tem um amor pela leitura. A gente trabalha muito, né? Na educação infantil, a gente trabalha muito a leitura, os livrinhos, eles escolhem livros. Então, na sala, nós temos vários livrinhos. E eles conhecem todos os livros. Eles conhecem até, aquele foi fulano que deu. Aquele foi fulano que trouxe, sabe? Eles sabem. Então, assim, eu como professora de educação infantil há muito tempo, então eu tenho vários livros em casa, diferentes do que a gente tem em sala. Então, quando eu trago para a sala, nossa, eu falo, eu tenho uma surpresa, eu trouxe um livro surpresa, pronto, né? Já fica naquela expectativa. Eles já gostam de ouvir. Imagina quando a gente fala, o seu pai, ou seu avô, ou sua avó, ou sua mãe, pode vir contar uma história. Então, eles ficaram fascinados. Foi, assim, mágico. Eles amaram. Eu também gostei, porque para mim também foi muito legal. Foi Teve mães que... enriquecedor. Porque a gente não usou os livrinhos que estavam em sala. Nós usamos... A mãe trouxe o livro de casa. Uma experiência, Uma experiência diferente. E daí a mãe contou, e a gente trabalha muito dentro de sala de aula o respeito. O respeito com o colega, o respeito com o outro. Então, essa dinâmica fez com que eu pudesse falar para eles, agora nós vamos receber os pais em sala de aula. Então, assim, eu preciso do respeito de vocês, eu preciso que vocês respeitem. Podem perguntar se vocês não entenderam. Aí eu falei isso e eles abusaram, né? Porque daí eles falavam e perguntavam bastante coisa. Mas isso é bom, porque isso faz com que eles percam a vergonha também, né? Consigam expressar, né, que não entenderam ou que entenderam, dar exemplos e tudo mais. Então, foi muito legal. Nós tivemos mães que vieram com livrinhos diferentes, que as crianças não conheciam. E nós tivemos a experiência também do biso do Richard, né? Que veio com uma história dele, né? E ele trouxe imagem, gente. Olha que carinho. Riqueza, né? Ficou muito legal. Então, ele trouxe as imagens da história que ele contou
e quando ele tinha mais ou menos a idade das crianças, entendeu? Então as crianças acharam mágico aquilo. Aconteceu com ele, nossa, né? Quando tinha a minha idade. E assim, eu tinha um aluninho que ele toda hora ele perguntava, né? E passou as imagens, mostrou as imagens, eles ficaram apaixonados. Então, assim, eu acho que essa experiência é incrível. Foi para mim também. Acho Porque, que para todas nós. gente, né? até Foi muito quando eu bom. falei, gente, isso aqui é muito rico, a gente precisa fotografar, a gente precisa, né, Registrar. registrar, porque na memória deles também vai ficar por muitos e muitos anos essa experiência, sabe? Então, foi muito legal para mim, achei que ficou muito rico, né? Eu, como professora de educação infantil, nunca tinha feito uma atividade assim, a gente tinha feito atividades parecidas, mas não assim de receber em sala de aula, né? A mãe, ou o avô, enfim, algum familiar. E foi incrível, e as crianças amaram. Amaram de verdade. E daí eles começam. Mãe, tem que ir? Mãe, tem que ir? Mãe, tem que ir? Teve uma mãe que falou, prof do céu, você tá me deixando doida, eu tenho que tirar um tempo no meu trabalho para mim poder ir. Que bom, né? Porque tá me deixando doida, porque quer que eu vá. Então, foi muito rico, gente. Foi A assim, presença sucesso mesmo. das famílias no espaço, no ambiente escolar, faz com que a criança sinta que o seu mundo, né, que a família, que faz parte, Pertence, né? pertence ao aprendizado, né? Então, vamos agora passar a palavra para o vô do Richard, né, senhor Edson. Como que foi para o senhor ser convidado e participar desse momento do seu bisneto? Foi uma experiência também incrível. Realmente, quando ele falou, mãe, o Biso aceitou ir lá. Então, claro, a gente se sentiu tão feliz pelo convite e é uma coisa assim que eu tenho que me congratular aqui com o Colégio FAG, com as professoras e tal, porque isso é uma coisa que é fantástico, é ao natural, é uma história. Imagina, eu com 79 anos, bisavô já de 4 bisnetos, né? Então, a gente tem uma história de vida. E isso, se a gente souber aproveitar muito bem isso, como disse a professora, o nosso aluno, o nosso neto, o nosso bisneto, enfim, aquelas pessoas que estão ali ouvindo a história, aquelas crianças que estão ouvindo, eles se sentem, com certeza, se sentem felizes, porque, como disse a professora, eu fiz questão de trazer realmente a história lá, a fotografia do jacaré, porque aconteceu. E aqueles 2 fatos, professora, foram fatos que realmente aconteceram na minha vida. Quando eu falei que eu contei uma historinha sobre o ratinho, eu não falei no início sobre o ratinho no purungo. Mas o que é purungo? Mas logo em seguida eu mostrei o purungo. Aí alguém ali, eu não me lembro como é que é o nome do menino, ele falou assim, isso também dá para fazer uma cuia de chimarrão. Olha, eu achei fantástico. Quer dizer, a gente está ajudando a que eles pensem também. Eu achei assim a maneira como se procedeu naquele dia lá. Contei 2 histórias e tal, eles gostaram muito. São histórias reais. Porque eu moro aqui em Cascavel desde 1953. Quando cheguei em Cascavel, imagina, Cascavel tinha 4.200 habitantes. Então, a gente, naquela época, caçava. Nossa, hoje, falar em caçar, você vai preso, né? Então, a gente adquiriu, durante esse tempo todo, muitas histórias verdadeiras na vida da gente. E como foi bom para mim também poder transmitir aquilo para aquelas crianças. Elas ficavam vidradas, olhando. E, claro, como disse a professora, o importante também é você fazer um gesto daquilo que está acontecendo. Sim. O cavalo atolando na lama, como é que ele atolava na lama e tal. Isso aí eu acho fantástico. Eu tenho que dar os parabéns, eu como bisavô, quero dar os parabéns a essa iniciativa do colégio de fazer isso, porque a gente traz essa história para a realidade. Eu estava conversando agora aqui com uma mãe aqui, né, que vai logo também se pronunciar, falando também sobre a inteligência artificial. Gente, eu tenho muito medo, apesar de ser uma coisa maravilhosa, que veio para ajudar o mundo todo aí, mas tem que ser muito bem controlada, porque ela pode criar problemas para nós. Mas voltando a falar das histórias, eu me senti muito feliz.
E quando precisarem, eu estou à disposição realmente para vir aqui na FAG e contar mais história para essas crianças. A gente aqui tem nas muitas outras histórias. turmas. A Tem gente que passar em tem todas muitas as histórias. turmas agora. A gente tem muitas e muitas histórias E com aí. certeza E isso vai ficar guardado assim. pra sempre, né? Eu vou só citar aqui, por exemplo, a história de quando eu comecei a jogar com 6, 7 anos, jogar futebol. Imagina, não tinha tal da bola de capotão. Não Então tinha eu campo. tenho história a respeito disso, não vou contar a história agora, porque tem muita gente para se pronunciar, mas realmente tem umas histórias maravilhosas aí que eles vão gostar, porque são histórias que se movimentam no momento de contar a história. Você tem também que mostrar, dizer como é que isso aconteceu e Exatamente. tal, para eles aprenderem, para terem uma noção do que foi o nosso tempo. E É uma eles gostam, né? experiência E de eles vida, gostam, né? eles adoram. Gostam Ah, muito. eles ficam vidrados, ficam olhando ali. Aquilo é uma coisa que preenche o nosso coração, nossa alma, porque realmente a gente está contribuindo ainda antes de subir para o céu, ou não sei para onde a gente vai, mas a gente poder contribuir, né, com essa piazadinha, essas crianças que E estão com vindo. Eu estava certeza- conversando com a mamãe aqui também, que já tem os filhinhos dela. É muito importante também os pais saberem controlar as próprias histórias em casa. A professora falou, tem tantas histórias. Eu lembro a gente, há muito tempo, para fazer qualquer coisa, a gente buscava numa biblioteca, buscava livros e coisa nada. Hoje, com essa inteligência artificial, está ficando muito fácil. Mas eu acho que está ficando fácil demais. Mas aí é o que eu falo, que a gente tem que trabalhar isso nas crianças, desde Tem, criança. tem que De trabalhar, buscar, tem que mostrar de ir atrás. De mostrar como era também, porque na verdade, para eles, realidade, eles acham que é só isso aqui, né? Porque eles nasceram nessa era de agora. É que né? tudo existe na palma da mão, né? Exatamente, No não celular, foi. né? Em sala de aula a gente vai resgatando aos pouquinhos. Quando né? eu trabalhei com eles a questão das receitas, mostramos o livro de receitas. Só que eu falei que antes do livro tinha o caderno. Porque a minha avó, ela tinha um Exatamente. caderno de receita onde ela escrevia. Que a avó dela contou para a mãe, que a mãe contou para ela, que ela escrevia no caderno, né? Então, e outra coisa também. A gente trabalha, por exemplo, folclore, né? Folclore a gente trabalha lá a história da mula sem cabeça, por exemplo. É uma lenda. Então, ai, mas existiu? Não, é uma lenda que alguém contou para alguém e tal. Depois... É domínio público, é uma coisa que não tem um autor, né? Isso. E aí é o que Aí eu tava quando falando, é vem- uma coisa que vai passando de geração experiência, em geração. Exatamente. Exato. Aí quando Né? vem o vô e conta, não, isso aconteceu comigo. De verdade. De verdade, sabe? Então eles conseguem ver essa diferença, assim, mas esse aqui alguém contou, pode ser que existiu, pode ser que não existiu, é uma história. Mas aqui não, aqui nós temos, né? E a o diferença, né? autor, Uau, é fatos. o Muito biso legal, que muito contou, legal. é É o muito biso legal. do Richard, do nosso Exatamente. amigo, né? Aham. É muito legal, foi muito legal, maravilhoso. Eu gostei demais e foi uma experiência, apesar de a gente, com os netos e hoje já os bisnetos, eu tive sempre o costume em casa de, toda a minha família, que tiver alguém assistindo agora vai confirmar isso, eu sempre gostei de contar história para os meus netos. E eu tenho histórias fantásticas. Então, isso é maravilhoso para mim, como bisavô já, e passar por toda essa... e poder transmitir isso para essa turminha que está vindo agora, que é muito legal e eles gostam, é fantástico, é maravilhoso. Eles vão ver aquilo que a professora falou, vão ver que não é só, será que isso é verdadeiro ou não? Mas ele está falando de tal forma e está mostrando e está dizendo como foi, é porque foi verdadeiro. Com certeza. Aí eu vou É te muito falar legal. que é inesquecível, porque eu lembro das histórias que a minha bisa contou. Não, lá. Ele- Então Sim, pode ter sempre certeza. traz, né, uma recordação. E com Eles certeza vão se contribuiu de recordar. forma significativa Sim. para o aprendizado deles. Até porque, né, ele fez a comparação da cuia, né? Sim. Então ele resgatou de Já buscou algo, também. né, É. que ele vivenciou. Já Bem, vivenciou. E Quando colabora quando eu com as mostrei- crianças que Eu não achei tem, interessante, que não ele tem falou- quem conte, né? Eu achei muito interessante, eu falei, então, e daí, vocês lembram do porungo? Quando eu falei do porungo, quando eu falei do ratinho e tal, papá, quando você ele falou, mas isso aí também dá para fazer cuida de chimarrão. Achei fantástico. Bonitinho. E vamos falar também com a Hélia, a mãe da nossa querida Sara, do Infantil 5. A Sara tem por hábito, né, de ler em casa todo dia. Ela chega, prof, hoje eu li um livro antes de vir para a escola. Então, ela é muito
ela adora, né? Ela é muito centrada nessa questão de ler. Conta para nós, mãe, como foi a sua experiência, o livro que você trouxe, a história também que fala do Haroldo, né? Conta para nós um pouquinho como é que foi. Eu acho que a experiência não foi tão especial, tão autêntica quanto a do Biso, mas foi algo Foi muito também. legal. Eu escolhi a dedo esse livro, né? A Sara nós temos o costume. Quando você falou da gestação, eu me senti até um pouco pecadora aqui, que não li a história na minha barriga, mas eu ia contando, a mamãe trabalhou assim, foi assim, se comporta assim, né? Mas já tinha troca, eu tinha, né? São histórias, esse são relacionamento, eu histórias. contava o dia a dia para ela. Sim. Mas desde que ela nasceu, a gente procurou, né, eu e meu esposo, ter esse tempo de qualidade, sermos intencionais na leitura, porque a gente entende que a contação de história é o lúdico, né? Aquilo que você falou, viajar entre mundos, né? Não tem limite, o céu é o limite, né, dentro da Exatamente. história. E eu escolhi, a Sara já conhecia, obviamente, a história, que era Haroldo, um anjo diferente, que ele trazia também as características, né, do ser humano, de algumas crianças, que ele tinha que preparar uma receita, se a receita não fosse exata, algumas características se sobressaíam em cada um. Por exemplo, quem usava óculos, às vezes, na época de bullying que a gente vive, né, pode alguma criança estar com óculos, não se adaptar, ou alguém ficar cutucando, mas ele usava óculos porque ele veio com uma, como que eu posso falar, uma deficiência visual, mas sabia surfar, então ela tinha uma dose extra de coragem. Tinha criança que tinha óculos na sala, tinha criança que tinha aparelho de dente, né, ortodôntico. Então, assim, foi muito legal que elas se reconheceram nas histórias, viram que cada um tem características particulares e outros dons, né? Às vezes, Sim. eu tenho dificuldade na visão, mas eu sou expert em desenho, a Ceci, né? Ela sabe desenhar muito bem. Então, assim, foi muito gratificante. Eu achei que foi uma extensão bem legal, pelo menos no que condiz a minha família, né? A gente trabalha isso em casa e a escola está trabalhando de uma forma muito lúdica, foi muito bacana. A expectativa que as crianças criam, né? A minha filha, mamãe, é hoje que tu vai contar a história? Mamãe, hoje você vai? Mamãe, vai ser muito especial. Foi muito legal, né? Acho que todas as mães, pelo menos da turminha, eu vi a gente se esforçou, né? O Haroldo, ele se distraiu com um pastel, pelo cheiro do pastel, e ele acabou errando na dose, por isso, né? As características diferentes de cada um. Aí eu entreguei uma caixa de pastel. Eu falei, gente, vocês não acreditam quem mandou um pastel para vocês, né? Nossa, a criançada pirou. Outra história era sobre o girassol, acho o potinho, enfim, plantaram sementinha de girassol. Então, assim, a participação, cada dia vendo a minha filha chegar. Mãe, hoje a mãe de fulano fez isso. Mãe, hoje a fulana contou essa história. Mãe, você sabia que o tamanduá come manga? Foi muito legal, né? Uma experiência bem bacana. Que por mim pode se manter, eu acho super legal. Cada historinha traz um aprendizado, né? Cada família traz o seu valor de dentro de casa. Essa historinha do Haroldo trabalha bastante a autoconfiança deles, né? Bom, gente, por aqui nós vamos encerrando hoje e levando as histórias para fora de sala de aula, o mundo afora, né? Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, tá? E sempre alimentar a imaginação das nossas crianças. Obrigada.